Quando foi condenada por Alexandre de Moraes por supostamente atentar violentamente contra o Estado Democrático de Direito, a cabeleireira Débora Rodrigues, aquela que escreveu Perdeu Mané com batom na Estátua da Justiça, recebeu uma dura reprimenda do ministro. No voto que fundamentou a condenação, Moraes afirmou que Débora teria demonstrado desprezo com o Poder Judiciário e a ordem pública ao apagar e ocultar provas de sua intensa participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. O detalhe, no entanto, é que o relatório da Polícia Federal não afirmava que ela teria apagado mensagens do celular, apenas que não tinham sido encontrados diálogos num período de quase 2 meses. Mesmo assim, a ausência de mensagens foi tratada como indício de que Débora teria sim tentado apagar rastros e obstruir a justiça. Mas o tempo é o senhor da razão. 3 anos se passaram e o que assistimos agora? Revelações de que o próprio Alexandre de Moraes trocou mensagens com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, justamente no dia em que Vorcaro foi preso pela primeira vez, em novembro do ano passado. E o método usado para essa comunicação chama a atenção. Para não deixar rastros, ou imaginando que não deixariam vestígios, Moraes e Vorcaro recorreram ao recurso quase infantil de trocar figurinhas. Eles escreviam num bloco de notas, depois tiravam print e enviavam as imagens. E depois essa mensagem era apagada. Chega a ser quase romântico, se não fosse criminoso. Tanta esperteza acaba engolindo o esperto. A tecnologia, às vezes, tem memória melhor do que os envolvidos podem imaginar. A Polícia Federal conseguiu recuperar essas imagens no celular de Vorcaro. Entre elas, aparece uma pergunta insistente do banqueiro. Tem alguma novidade? Conseguiu bloquear? Novidade sobre o quê? Bloquear o quê exatamente? Naquele momento, corria um inquérito sigiloso numa vara de Brasília que acabaria levando o banqueiro à prisão no mesmo dia. Difícil imaginar algo mais urgente para um banqueiro numa situação dessas do que justamente evitar a cadeia. Como se sabe, ele já estava devidamente avisado que o desastre estava a caminho, graças a informantes infiltrados na polícia e nos órgãos de regulação. Ao mesmo tempo, nas conversas recuperadas, Vorcaro também atualizava Moraes sobre negociações para vender o Banco Master, algo que poderia salvar a situação. Quando essas mensagens vieram à tona, a reação dos advogados do banqueiro foi gritar que houve vazamento e pedir punição aos responsáveis pelo absurdo dessas conversas chegarem ao conhecimento da população. E o que disse o iminente Alexandre de Moraes? Pois é, o homem que se dizia caçador de milícias digitais, que considerava a exclusão de mensagens uma tentativa deliberada de ocultar provas e de burlar a justiça, esse mesmo homem ficou encurralado e recorreu ao negacionismo puro e simples. Repetiu o que sempre diz quando lhe esfregam nos olhos para explicar o que é inexplicável. Afirmou que é tudo uma ilação mentirosa para atacar o Supremo Tribunal Federal. Mas o problema não é o ponto de vista ou a narrativa, mas os fatos. O ministro da Suprema Corte conversa intensamente com um banqueiro investigado por corrupção no dia da prisão deste banqueiro, enquanto ouve repetidamente a pergunta: alguma novidade? Alguma novidade? Conseguiu bloquear? E mesmo assim, quer que os brasileiros acreditem que isso é um ataque à instituição. O que já seria gravíssimo por si só, claro, ganha contornos de deboche quando a gente lembra que o escritório de advocacia da esposa de Moraes tinha contrato de 129 milhões de reais com o banqueiro mafioso. O ministro, como se diz, tinha 129 milhões de razões para tentar salvar a situação do banqueiro. E isso nos leva de volta às injustiças e perseguições protagonizadas por Alexandre de Moraes contra Débora do Batom e centenas de outros manifestantes do 8 de janeiro, muitos ainda presos por crime nunca cometidos. A cabeleireira que escreveu com batom na estátua foi acusada de apagar mensagens e ocultar provas. Hoje, quem precisa explicar conversas apagáveis, prints e mensagens
indiretas é justamente quem fez aquela acusação. A história tem dessas ironias. Não porque alguém esteja buscando vingança, mas porque mais cedo ou mais tarde as contradições acabam aparecendo. Tem uma frase antiga atribuída tanto a Abraham Lincoln quanto a Winston Churchill que diz: você pode enganar algumas pessoas o tempo todo, ou todas as pessoas por algum tempo, mas não pode enganar todas as pessoas o tempo todo. E existe também um princípio ainda mais antigo registrado em um trecho conhecido da Carta aos Romanos: minha é a vingança, eu retribuirei. Para além das convicções religiosas, a frase lembra apenas uma coisa simples: a justiça verdadeira não depende da força de quem acusa, mas da força dos fatos quando eles finalmente vêm à tona. E quando isso acontece, a história coloca cada personagem no seu devido lugar. Talvez por isso, hoje, Débora Dubaton e muitos outros envolvidos nos episódios de 8 de janeiro tenham ao menos um motivo para voltar a sorrir. Não porque alguém tenha sido derrotado, porque ainda tem muita batalha pela frente, mas porque a verdade, mesmo quando demora, costuma aparecer. Pois bem, que os fatos e a verdade falem por si. Os brasileiros hão de saber como julgar. Olha, você que acompanhou esse vídeo até aqui, considere ser assinante da Gazeta do Povo para apoiar o nosso jornalismo corajoso e independente. Aproveite a promoção que está para acabar, hein? R$1 por mês durante 6 meses e você se torna um apoiador da Gazeta. Aproveite e dê esse apoio num ano tão decisivo para a vida nacional. Olá, eu sou a Rossana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!